minha maneira de participar nesta situação aqui no Brasil, quando eu cheguei em 68, eu vim da Europa. Eu tinha não esta mentalidade dos brasileiros que encontrei então. Uma mentalidade onde a vida era mais fácil, onde todos os jovens estudavam, onde todo mundo tinha direito à saúde. Então, mas eu tinha aprendido em casa, na época do regime militar. Meus pais eram da resistência. Nós chamávamos, eles chamavam na época os militares brancos, que eram leigos, que participavam nos porões da resistência no tempo da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. E meu pai era e eu vi meus pais em pé numa parede para ser fuzilados. E até hoje é segredo de Deus porque não foram. Mas eu tenho honra de dizer que eles foram da resistência, e eu acho que foi ali que eu aprendi. Eu acho que foi ali que eu aprendi, melhorou, né? Melhorou. Foi ali que eu aprendi, assim, a não me conformar. Não me conformar. Eu fui na minha congregação, eu pertenço à congregação das Irmãs da Caridade de Namur, na Bélgica. Eu vim para cá em 68. Sou educadora, eu fui preparada pela congregação para fazer missão na África. Mas na época do Concílio Vaticano II, onde o saudoso Dom José Brandão fez parte desse concílio, ele estava, aqui não tinha sacerdotes, não tinha praticamente irmãs religiosas, e ele se achava muito só com 3 padres idosos. Então, ele, aproveitando da sua estadia na Europa, ele estava na Itália, então no concílio, ele aproveitou e deu uma volta nos países europeus para pedir ajuda em pessoas. E nossa congregação, então, respondeu a este apelo, e nós viemos 4 irmãs para cá. Em 68, significa em pleno regime militar, né? Como nós entramos, até hoje também é mistério, porque era muito difícil entrar aqui, na época, sobretudo da Europa. Era difícil porque achava que a gente tinha mais, assim eu interpreto, eles achavam que a gente tinha mais consciência, mais conhecimento dos direitos, né? E isso sempre é perigoso. As pessoas que começam no que têm consciência dos seus direitos, né? Então, nós viemos para cá, estávamos no regime militar. Dom José, que era uma pessoa assim, muito carinhosa, muito prudente, ainda na época que nós chegamos, ele dizia: olha, vocês estrangeiros, cuidado, que eu não quero que expulsem vocês, não. Vocês ficam quietinhos no seu canto. Ele dizia muito isso. Mas a gente, nós optamos para viver nos municípios pobres. Foi uma opção que nós fizemos quando nós viemos para cá. E, aliás, nossa diocese de Propriá é uma diocese rural, não é? Então, muita gente realmente, tinha muitos mendigos na rua, que Lula e Dilma conseguiram acabar com isso, né? Mas agora, hoje, já está mudando de novo, infelizmente. Então, havia naquela época o movimento de educação popular, né, o MEB, né? E tinha isso. E tinha vários programas assim de educação na base, para os adultos, para os jovens, menos para as crianças. E nós
o primeiro ano nós fomos caminhando junto com o que outros faziam, como algum padre, como alguma liderança de comunidade, muito tradicional em geral, né? Optamos para conviver como o povo, morar onde eles moravam, do jeito que moravam, comer o que eles comiam. Isso trouxe alguma doença no início, depois a gente foi adaptando-se, não é? Então, entendemos, após algum tempo, que precisava reunir este povo. Reunir este povo para quê? Para rezar? Sim, também. Mas, sobretudo, para dizer: você é gente, você é pessoa, você tem direito, você foi criado por um Deus que é libertador. Estávamos também começando a teologia da libertação, né? Com essa teologia nós nos encantamos e havia reuniões para nós, para a gente entender melhor. Pessoas nos informavam, nos ensinavam, nos faziam... tinha muitos livros já, né? A gente era convidada para ler bastante também, para entender. E assim, a gente foi fazendo reunião e mais reunião com este povo. Pequenos grupos, muito pequenos os grupos. Muita gente, uma vez que a gente, naquela época sobretudo, quando a gente começa a falar... Por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude e Esporte, tenho a honra de convidar a população catarinense. Quando a gente começa a falar de uma certa atitude de não aceitação daquilo que existe, o povo tinha medo. Até hoje ainda tem muita gente assim, né? Então, isso fez com que a igreja fez, em Medellín, então, antes da gente chegar, já a opção pelos pobres. Nós viemos para cá, a gente não sabia o que significa isso, opção pelos pobres, que na Europa não fala tanto dos pobres, embora que tenha também, né? Ninguém pense que não tenha, tem também. Mas não neste nível como aqui, né? E a gente foi experimentando esta opção pelos pobres na prática. Fomos experimentando e nossa sensibilidade, ela foi aguçando-se, de tal maneira que a gente não podia mais, para mim hoje não é mais possível ver uma pessoa numa necessidade e não tentar fazer alguma coisa. Isso é a convivência, não só nas necessidades materiais, para as necessidades materiais, mas, sobretudo, para as necessidades de compreensão de uma situação, tanto da família, como da comunidade, como da política, né? A política é uma palavra que o povo tem medo. Tem medo. Falou política, eles pensam logo em política partidária, né? Pensam logo em política partidária e fogem, porque cada qual faz sua opção, ou certo ou errado, mas faz. Então, quem não for daquela, então não consegue participar, não aceita participar. Como nós fazíamos muita reunião, nosso trabalho era muito isso, visitar as comunidades lá na roça. Então, aos poucos, a gente foi sendo conhecidos, né? Alguns missionários, homens, né? Padres belgas que tinha também por aqui, e outros também. Sendo conhecido por aqueles que fazem reunião, só isso era perigoso. Não se podia fazer reunião.
E uma das grandes dificuldades era a falta de consciência, justamente, do povo, e é por isso que era feita a reunião, mas esta falta de consciência do povo também fazia com que o povo se deixava iludir por alguém lá de fora que pertencia ao regime do momento, né? O regime militar. Então, nos reunindo, sempre tinha pessoas para observar, sempre tinha pessoas para fiscalizar, sempre tinha pessoas para viver o leve trás. Então, isso já dava uma grande insegurança para o nosso trabalho. Este leve trás do próprio povo, né? Um povo por quem você deixa seu país, você deixa sua família, você deixa sua cultura, né? Você deixa um tanto de coisas e vem com essa vontade de fazer algo de bom para o povo. Mas, então, a gente experimenta, nesse trabalho de base, na época, a gente experimentou bastante isso, que no meio do povo, por não entender, né? No meio do povo há traições, e houve bastante, né? Pessoas com quem, pessoas com quem a gente não podia mais contar, e a gente aos poucos foi conhecendo essas pessoas. Então, era difícil o trabalho, difícil. Uma vantagem muito grande que a gente tinha para nos conversar entre nós era a língua francesa, né? E nosso Dom, que morava aqui, Dom Brandão, então, na época, né? Ele falava perfeitamente francês. Então, né, ainda eram nos telefones, um só para uma comunidade, né? Para um município, às vezes, né? E nós nos comunicávamos assim em praça pública. Mas Dom José falava francês e nós também. Então, a gente conseguia, assim, comunicar a realidade, a vida que nós estávamos vivendo. A polícia, a presença da polícia militar era constante. E vou dizer que a gente vivia com medo. A gente tinha medo, né? A gente tinha medo. O povo começou a gostar da gente, a sentir uma necessidade de ter alguém que tinha outra atitude como eles, outra atenção humana, né? Que todo trabalho de conscientização começa pela aproximação humana, né? Não adianta teorias muito, sobretudo não no início, né? Então, esse regime, do jeito que veio e que nós conhecemos, quem não viveu por leituras e por informação, né? Houve, eu trouxe aqui, estava mostrando a Andréia, né? Estava mostrando aqui a Andréia, houve todos esses mártires e muito mais. Eu tenho uma coletânea de alguns, de vários países da América Latina, né? De vários países da América Latina. Isso, para mim, é algo muito precioso, né? Essas pessoas foram doando a sua vida pela população, né? Doando sua vida pela sua fé também, né? E Dom Brandão, então, como a gente vinha conversando já, e sempre a gente lembra, era uma pessoa, assim, muito boa. No regime militar, no início, até boa demais. Porque, assim, como a gente... porque acreditava, assim, um pouco nas autoridades ainda, né? E isso, para nós, era muito difícil em certos momentos, né? Porque a gente tinha uma experiência na base e Dom Brandão, por ainda ficar muito em própria, talvez no início, não tinha ainda esta sensibilidade. Ele tinha uma sensibilidade muito grande, assim, para
o forte para as autoridades têm que obedecer. E nós viemos assim como desobedientes, né? Aí isso para ele era assim, não pode, irmã, não pode. Padre, não pode fazer isso não, que o senhor fulano não aceita, não sei o quê. Mas a gente foi convivendo e fomos nos fazendo amizade também como dom, né? Também como dom. E não deixando a ele pensar que ele estava precisando de nós, porque nós viemos realmente para ajudar, né? Na evangelização, na conscientização, em todos os níveis, finalmente, saúde, educação, né? Em todos os níveis. Mas não queríamos que ele dependesse da gente. Ele era tão simples que ele, às vezes, queria até se humilhar, né? Porque achava que dependia da gente. Então, qual foi a nossa saída? Também a convivência como o bispo, né? Vim tomar café aqui, não é? E a gente foi assim, nesta amizade toda, ele foi também ser levado por nós nas comunidades e via a miséria do povo lá, de perto, o povo vendo o bispo nas suas comunidades, que tinha visto pouco anteriormente, então o povo adquiria aos poucos aquela confiança, né? Que é uma coisa assim, nas nossas relações, a confiança, pela minha experiência, é algo de super importância, que a população tenha confiança. Né? Quem diz isso foi Dom Brandão, quem diz isso foi Padre Fulano, quem diz isso é Doutor Fulano. Né? Assim, que o povo tenha esta referência segura, isso ajuda muito a crescer. Né? No regime, não tinha isso, lógico que não tinha. Né? O povo era mandado e do jeito que outros pensavam, e não para o seu próprio crescimento, né? Então, havia muita... O que eu mais, assim, não digamos assim, que eu fui, e as pessoas que conviveram comigo diretamente, assim, perseguidas, mas observadas, sim, o tempo todo, né? Observados, acompanhados por pessoas do povo mesmo, que era colocada à disposição pelo regime. Isso foi, assim, constante, né? A vida de um regime militar é o maior atraso para uma nação, né? É o maior atraso, porque quando entre nós, pessoas humanas, uns mandam e outros só podem obedecer, não funciona esta sociedade, né? Não funciona. Nós tínhamos de vez em quando, sobretudo Dom Brandão e alguns padres, né? Eram chamados pela Polícia Federal, né? Aí iam depor, né? Horas e horas, depor o quê? Que estava trabalhando como os pobres, né? Mas era, sobretudo, a conscientização que atrapalhava, né? Mas, assim, aí nós, as mulheres, as irmãs, a gente acompanhava, ficava sentado no carro, enquanto Dom Brandão estava lá depondo, quando o Padre Fulano estava depondo, a gente ficava lá no carro para ver se ainda ia sair ou não, né? Porque a gente nunca sabia se ainda sairia da polícia ou se iria preso, né? Ou então um padre expulso, talvez, sobretudo os estrangeiros, podiam ser expulsos, né? Não sei se vocês têm o nome de Padre Comblan na memória. Ele não foi padre aqui, ele já é falecido hoje. Padre Comblan é um grande teólogo da teologia da libertação, né? Padre Comblan, que morava na Paraíba. Mas, durante o regime militar,
ele vivia do Chile, da Bélgica para cá, assim, porque não podia ficar em canto nenhum, então ele era um professor, né? Então ele circulava assim, do Brasil para o Chile, do Chile para cá. Uma vez quiseram expulsar, aí chegou no aeroporto e aí eles disseram, bom, o check-in, né? Aí ele disse, bom, eu não comprei nada, não. Vocês me expulsam, então como é que eu vou, né? Aí naquele dia não saiu, né? Mas outras vezes teve que sair para depois voltar. E eu sei que quando nós estudávamos a língua portuguesa ainda no Brasil, na Bélgica, né? Perguntamos a Padre Comblan, ao Padre José, do jeito que o senhor fala, vale a pena ir para o Brasil? Ele diz, bom, eu pego o avião agora meia-noite, vocês é que sabem, né? Quer dizer, nós fomos assim, os documentos da igreja e algumas pessoas da igreja realmente fomos, digamos assim, bem preparados para entrar nesta realidade popular aqui e nesta realidade de opressão do povo na época do regime militar. Um senhor que trabalhava, ele era o pai da atual primeira-dama de Pacatuba. Ele trabalhava como os frades franciscanos em Porto da Folha. Ele foi preso, justamente, não demorou tanto não, porque a igreja se mexeu muito e conseguiu retirar. Mas ele, Sebastião, ele ficou um tempo preso porque trabalhava como os frades, não era casado na época, ele era da Paraíba, acho, mas ele trabalhava então em Porto da Folha, né? Da nossa diocese não foram presas muitas pessoas, mas muito assim, perseguidos sim, perseguidos e incomodados o tempo todo. E também a gente sabia o que era possível fazer e o que realmente não era possível, que a gente queria fazer, às vezes, algo, avançar mais como povo, e, em nome do próprio povo, não podia avançar naquele momento, né? Porque, senão, iríamos ou nós expulsos, ou presos, ou e o povo ficava. Então, tínhamos que ter, no mesmo tempo, isso era muito cansativo, acho eu, a gente via a necessidade de uma mudança e não era possível naquele momento. Era urgente, mas não possível. Então, isso cansou muita gente também, né? Algumas pessoas, também da igreja, se foram cansando, né? Cansando, porque realmente... Mas, quando a pessoa faz algo assim, em que acredita, a pessoa vai em frente. Eu diria, às vezes, eu digo, prova que eu ainda estou aqui, não é? Então, tudo na vida da gente, seja regime militar, que seja agora regime de Temer, né? A gente vai em frente, embora que agora, nesta experiência que nós estamos vivendo agora, né? A gente tem muitos pontos de interrogação, muitos, né? Pontos de interrogação. Eu penso muito nas pessoas que são mais novas, né? Como será a vida neste Brasil daqui a alguns anos, né? Que ele está mexendo na Constituição e, então, mesmo que outro entra, é outro presidente, ninguém sabe se Lula vai conseguir, né? Mas, então, de qualquer maneira, vai ser muito difícil, certas mudanças serão muito lentas, né? Então, se vocês quiserem me fazer algumas perguntas, viu? Porque agora...
a comissão levantou alguns documentos sobre algumas circunstâncias específicas em Propriá em que teria havido uma confrontação maior, certo? Diretamente com a polícia ou com as forças do Exército, Pronto. ou ainda indiretamente. Pronto. Então, Aí, ali, alguns casos são esses daqui, ó. O caso da cooperativa Cumurupim, a agressão ao Frei Roberto, o caso do Betume, a disputa da terra dos índios Chocós, em 78, o caso de Canhoba e de Santana dos Frades. Em que circunstâncias a senhora participou ou sobre o que a senhora poderia falar para a gente desses casos? pronto. Então, o Betume era a terra de Zeca Pereira, né? Lá da passagem de Neópolis, e a Codevasp, então, comprou esta terra, ou desapropriou lá as terras do povo. O povo vivia de uma maneira muito pobre, mas tranquila, embora explorado por este Zeca Pereira. Trabalhava assim, ele dizia, trabalhava no 8, né? E eram 2 dias por semana de graça que eles trabalhavam por este proprietário. 2 dias por semana. E eram, assim, tratados como escravos, mas podia cultivar alguma coisa, podia criar um porquinho, uma ovelha, sim, viviam lá. Quando a Codevasp entrou, foi totalmente desumano. Entrou com um maquinário que nunca ninguém nessa região tinha visto e destruiu todas as casas e as plantações do povo. Tudo. Destruiu tudo assim, de uma hora para outra, sem considerar quem ali morava, quem ali vivia, quem ali comia do que plantava. Não, era o Betume. Então, nós fomos lá com vários missionários. Muito obrigada. Isso já era em 75, né? Por aí. E então, a gente, naquela época, nós ficamos um tempo em Ilha das Flores. Eu comecei em Japaratuba, depois eu fui para Canhoba, onde nós fomos expulsas, depois fomos para Ilha das Flores, nos expulsaram de novo, acharam bonito, né? E nos expulsaram de novo. Então, de Ilha, a gente ia para Betume, a pé. A gente ia caminhando, encontrando o povo, conversando, e eles parcaram, vou dizer assim. Este povo, o que se chama hoje o Alto da Rolinha, era um terreno assim um pouco afastada de onde eles viviam antes. E lá fizeram assim uns barracos para o povo, e lá ficou este povo. Mas não tinha mais plantação, não tinha mais criação, não tinha mais nada. Aí, doutor Jacinto e outro colega dele, que agora não recordo o nome, eram 2 advogados da diocese aqui, e eles, então, começaram a trabalhar pela indenização deste povo. Foi um trabalho muito laborioso, o povo não tinha também documento, etc., etc. E essa indenização, até hoje, ela não está totalmente realizada. Então, o povo sem informação, sem saber o que ia acontecer com suas vidas, suas famílias, o povo achou que seria interessante uma casa na cidade de Ilha, ou em Pacatuba, ou não sei onde, nas cidades circunvizinhas. Então, tem gente que, com esta indenização, compraram uma casinha na cidade, mas ficavam olhando para as telhas, porque não tinha trabalho, não tinha terra, não tinha nada. Então, foi a pobreza na cidade também. Então, Betume foi assim, foi muito desumano, foi muito... E até hoje, eu conheço pessoas
que nunca receberam esta indenização, ou receberam parcialmente e, para mim, não vão receber mais. Isso já tem muitos anos agora, né? Não vai, né? Então, quando nós fomos, voltando agora para Canhoba, né? Em Canhoba, nós fazíamos um trabalho mais especificamente de evangelização direta. Aí ali tem a festa de nome de Santo Antônio. Então, quem era o vigário lá na época era o padre Nestor, também um redentorista belga. Então, ele modificou o que nesta festa, que fez expulsar a gente? Diz, olha, agora a procissão, ela vai entrar em todos os becos da cidade. Em todas as ruelas vai entrar. Não é mais a procissão ao redor da praça, para as madames se apresentarem sua roupa nova e os sapatos altos, né? Isso ele não disse, mas sou eu que digo hoje, né? Então, só isso foi uma ofensa às pessoas que se achavam importantes, né? Então, ele não foi, dizia o povo que ele não respeitou a tradição e, por isso, então, nos expulsaram, né? Frei Enoque recebeu pedra lá nas costas. Frei Enoque estava lá porque ele estava celebrando no Serrão, que é um povoado grande, que era Santo Antônio também, e nós estávamos em Ilha. Pronto, saímos de lá, porque na época nós tínhamos, na igreja, uma equipe missionária da diocese. Ela circulava na diocese toda. Então, ficamos um tempo na ilha, depois fomos um pouco para Brejo Grande, sempre andando na diocese toda. E, quando nos expulsaram na ilha, aí Dom Brandão disse assim, agora não sei mais o que eu vou fazer com vocês, que onde vocês passam, vocês são expulsos. Então, ele coçou a cabeça assim e disse, olha, vocês agora escolhem um lugar onde vocês querem ficar. Aí nós ficamos, então, em Pacatuba, onde eu estou até hoje, né? Quando nós chegamos em Pacatuba, já estava iniciando a reivindicação pela terra de Santana dos Frades, né? E Dom Brandão, na época, já tinha, então, tomado bem consciência da situação da sua diocese, então ele escalava as pessoas para permanecer uma semana lá na Santana dos Frades, junto com o povo, né, que estava naquela reivindicação. E então a gente convivia com o povo, dormia debaixo das mangueiras, comia carne de macaco, né, o que se achava. E lá o atual bispo de Aracaju, Dom João, Jackson, Dom Mário, atual bispo de Propriá, eram pessoas que, de lá de Lagarto, levavam comida para o povo também. Era uma lembrança, eu acho muito interessante, era muito bonito, né? Deda, o saudoso Deda, e Jackson, como estudantes ainda, iam para Santana dos Frades, né? Lá, a reivindicação demorou 3 anos. Lá, Dom José sofreu muito, muito. Ele vinha um dia de carro, ia lá visitar a gente e o povo, então. E, quando ele chegou numa certa altura, tinha quebrado o bueiro, colocaram um pouco de terra em cima, quer dizer, ele ia cair num buraco fundo e certamente arrebentar o carro e talvez as pessoas iam ser acidentadas, né? Aí uma pessoa teve a coragem de avançar e dizer, cuidado ali tem um bueiro quebrado, né? Quer dizer, sempre, eu vou dizer Deus, sempre Deus manda alguém para
minimizar um pouco a situação no grande perigo que existe nessas lutas, né? Lá, a polícia chegava a toda hora. Quando estava no final já dos 3 anos de reivindicação de luta, muita documentação já tinha sido preparada e nós estávamos na entrada da propriedade, na Cancela da Mata, que o povo chamava, e lá chegavam os tratores, então, para entrar em tudo na propriedade. E 2 moças, Aparecida e Bernadette, se jogaram frente dos tratores. Isso foi um momento assim, de ou era vida ou morte, né? E aí, de novo Deus, os tratores recuaram, aí chegou Dom Brandão, aí celebrou lá uma missa, né, de agradecimento, e finalizou esta luta. Esta luta, que o povo chama luta, né? Reivindicação, mas realmente para o povo é uma luta, né? É uma luta porque se tem fome, se falta de tudo, né? Nasce menino, não tem nada, né? É muita precisão, muita privação que o povo passa, né? E os agentes de pastoral, na época, hoje a gente, infelizmente, não tem mais isso, era uma família. E Dom Brandão dizia, tal grupo vai esta semana passar lá na Santana dos Frades, né, como eu já disse. E isso era óbvio, a gente não tinha outras preocupações senão atender ali, né? Ilha de São Pedro eu não participei muito. Eu fui lá alguma vez, mas não participei diretamente e ativamente desta reivindicação lá dos índios. Era mais Frei Roberto, Frei Enoch, né? Esses franciscanos, Dom José, Padre José franciscano, eram mais eles, né? Agora já Lagoa Nova não está aqui, porque isso já vem de 91 para cá, né? Então, Lagoa Nova foi uma luta de 16 anos. Ali eu participei de cheio também, na luta de Lagoa Nova, né? Que nós conseguimos, numa primeira fase, conseguimos a terra urbana, digamos assim. O povo tem hoje as suas casas, né, onde tem escola, tem uma igrejinha. Mas depois ficou, por muitos anos, a terra onde era plantada canaviais, né? E então pertencia à mesma propriedade. Então ainda continuamos lá muito tempo, esta reivindicação. Um dia eu estava na nossa casa, em Pacatuba, e o povo me disse, olha, aqui estamos na guerra. Você o que é que diz? Eu disse, eu digo que vou lá. Aí eu liguei para o nosso vigário, na época, que era um padre Fábio, hoje ele é vigário de Aquidabã. E então, ele disse, eu irei com você. Então, nós fomos lá, estava o povo do lado da terra rural, urbana, aliás, né, e do outro lado eram os jagunços, armados. O povo com uma enxada, o povo com facão, e os jagunços armados, do outro lado, que eles vinham da usina. Aí chegou, eu avisei a deputada Ana Lúcia e o ex-deputado federal Irã Barbosa, e eles vieram pela cana, o que é muito perigoso. Eles vieram lá, o nosso encontro, e
Aí chegou a polícia, até de helicóptero e tudo, né? Chegaram lá ameaçando com armas e tudo, e a criançada achava bonito avião, né? E aí, Ana Lúcia não, o superintendente do INCRA na época, como era, meu Deus? Agora não recordo o nome. Superintendente do INCRA, ele diz, olha, se não separar os dois campos, os dois grupos, jagunços e povo, vai haver morte. Que o povo dizia que não recuava mais. Então, ele diz, olha, tem que separar. Aí, o padre Fábio e eu mesma, nós pegamos o carro e passamos no meio. Né? Passamos no meio e aí o povo se afastou um pouco, depois conversamos com ele e foi o momento da vitória, né? Porque aí depois, com muitas semanas, várias semanas, a usina nos convidou para almoçar. Quem vai? Eu não vou não, para ser envenenada, não vou não, né? Quem vai almoçar na usina, né? Depois de tanta briga, de tanta confusão entre nós. Estava com a gente na época também, Inês, que trabalhava no centro do José Brandão. Aí eu disse a Inês, eu não vou não. Ela dizia, eu também não. Então, fomos para casa e quem quis foi almoçar lá com eles, né? Mas são assim as lutas que eu mais participei, né? E que foram, acho, em parte, resultados do regime de opressão, né? Que fez com que a gente reivindicava algo, ou a gente morria, ou de fome, de qualquer outro jeito, mas teria que morrer. Então, isso fica nas pessoas, assim como eu disse inicialmente, ficou em mim a resistência de meus pais, na Segunda Guerra Mundial, e ficou muito mais ainda toda esta experiência aqui, do regime que vivi, e de todas essas reivindicações, porque isso faz com que você não pode mais pensar diferente, senão pensar que todos somos iguais. Você não pode mais pensar diferente. Nós somos iguais, nós temos os mesmos direitos, nós temos os mesmos deveres, que às vezes também se esquece muito, né? A gente ensina o povo que tem direito, depois esquece os deveres também, né? Mas eu só posso agradecer, assim, a Deus e as pessoas com quem eu convivo aqui, quem tem convivido, por tudo aquilo que me trouxeram como pessoa, né? Acho que isso valeu a pena. Muito obrigada. Irmã Francisca, a senhora pode explicar um pouco mais como eram essas expulsões? Quem expulsava? Como era? Fomos expulsos. Então, como era isso? Porque, assim, as expulsões, a gente vinha sentindo, né? Que a gente não estava mais em harmonia com os proprietários, com os maiores comerciantes, embora não tão grandes nas cidades pequenas, né? Com as autoridades do lugar, né? Os prefeitos, algum vereador, né? E também, assim, não tinha no meio desse povo ninguém do PT também, né? E nós, aos poucos, quer dizer, a gente, não que eu tenha, não sou oficialmente do PT, mas a gente é da filosofia, né? A gente é dessa filosofia. Então, isso tudo faz com que nós éramos pessoas, e somos, eu espero, pelo menos em parte, pessoas de reflexão. E quantas autoridades chegam lá a custo de dinheiro, né? Não são pessoas de reflexão. Então, não entendiam onde é que a gente queria chegar. E quando eles entendiam, eles pensavam que eles iam ser diminuídos, eles iam ter mais direitos, eles iam menos direitos, aliás, né? Então, era muito assim. Pessoas, povo mesmo, povo instigado, né, que diz? O povo instigado
para não aceitar esses missionários, essas irmãs, esses padres comunistas, esse povo aí que vem de fora para quê? Fazer o que aqui? Fazer revolução aqui. Então, éramos assim muito taxados por esses vocabulários que, no fundo, não tinha muito conteúdo. Mas, para eles, era forte, né? Esse povo é comunista, né? O que vem fazer aqui? Né? Então, isso a gente vinha sentindo, né? Em geral, quando a gente estava para ser expulso, a gente vinha sentindo, né? Mas como a gente trabalhava, e continua, trabalhava numa certa linha de pensamento, a libertação do povo como um todo, e não dos comerciantes, não das autoridades apenas, né? Eles também, mas não. Se quiserem entrar numa filosofia de igualdade como os outros, tudo bem, vamos juntos, né? Mas senão a gente não podia. Então, as expulsões é muito assim. Muito assim, porque as autoridades aqui, infelizmente, até hoje, né, muitos são instituídos pelo capital, né, comprados, né. Então, eles se acham superiores, né. Mandaram até quando a gente chegou lá, era criticado o mandato deles, né. Aí eles não podiam suportar, né. Não podiam suportar. Depois, um trabalhador que trabalha para um pão, um desses proprietários, a gente vai dizer, não está certo não, mas o patrão não gosta, né, quando a gente diz isso. Não é isso, né? O salário lá embaixo, né? Até hoje, né? O que ganha uma menina que trabalha numa casa, né? Numa casa de família. Vergonhoso. Não sei se respondi a sua pergunta. Sim. Quando a senhora chega, tem trabalho escravo nessa região? Olha, na Santana dos Frades e no Beitume eram praticamente escravos. Na Santana dos Frades e no Beitume eram praticamente escravos. Só que eles não sabiam, né? Eles não sabiam. Quando uma primeira permanência na Santana dos Frades, minha, junto com Dom Brandão e outros missionários, foi na Casa Grande, do feitor da fazenda, né? Aí a gente comia bem, não é? Tinha uma cama bonita, arrumada, e tudo certinho, né? Bonito, como a burguesia tem, né? E que todo mundo deveria ter. Quer dizer, a burguesia na época, né? E todo mundo deveria ter higiene, limpeza, né? Isso foi a primeira experiência. Tanto que eu tenho um compadre que era feitor de uma grande fazenda, né? E a gente ganhava muitos presentes, né? Etc. Quando a gente saía de lá e tínhamos constatado a realidade da convivência do povo, a gente percebia que alguma coisa não estava dando certo para nós, que pregávamos a igualdade e a justiça, né? E aí, aos poucos, a gente foi. Nunca mais fomos na Casa Grande, nem fomos convidados. Felizmente, né? Felizmente, né? A gente, quando nós fomos morar em Canhoba, nós fomos morar na periferia, fora da pracinha, que é uma cidade muito pequena, né? E o povo pobre passava e dizia, cada macaco no seu galho. Quer dizer, vocês, não é lugar de vocês estar aqui perto deste cemitério, vocês deveriam estar na praça, perto da igreja, né? É assim, quer dizer, aos poucos, muita gente hoje, graças a Deus, eu acho assim, vale a pena, como eu disse já, né? Muita gente hoje tem mais consciência, né? Desta igualdade, né? Desta decência, né? De salário, né? De saúde, de educação, disso tudo. Graças a Deus, né? De qualquer maneira, o nosso trabalho assim não é em vão, né? De vocês, assim,
o que a gente está convivendo assim. Agora, importante é a universidade ir para a base. Eu acho tão importante, viu? Quando os estudados vão assim e permanecem, a gente teve experiências assim, que pessoas que foram, né? Isso é tão bom. É tão bom porque é tão bom para o povo, é uma valorização. Mas para os universitários, é uma lição importante. Quando a pessoa quer abrir os olhos e o coração. Né? Muito obrigada. Tem alguma questão ainda? Doreli, tem alguma questão? Senhor. Eu gostaria de saber sobre esses conflitos, porque aqui na região a questão era mais os conflitos agrários, né? Sim. Eu gostaria que a senhora nominasse os proprietários dessas, de betume, a questão de canhoba, aqui mesmo na região do proprietário, quem eram os proprietários e qual a relação dos proprietários das terras, a questão dos chocós, a Ilha do Ouro, a ilha, Os Brito a ilha de mesmo. São Pedro. Qual era a relação, quem eram os proprietários e qual a relação desses proprietários com o poder, com o sistema? Era relação de amizade, política, enfim. Quem eram os proprietários e eles eram ligados a quem no poder? Agora todos eu não vou mais lembrar, né? Assim, Ilha do Ouro, Ilha de Chocós, né, lá? A São Pedro. Eram muitos britos mesmo daqui, não é? Os britos aqui de Propriá, não é? A família Brito. É, uma parte, né? Porque são duas famílias, né? Tem um de Alagoas também, né? Mas aqui mesmo são um brito é 2T, eu acho outro brito é 1T. São duas famílias, mas finda ser da mesma família, né? É questão deles lá, que em um momento dado houve problemas entre eles, porque onde tem dinheiro tem maiores problemas, né? Não é isso? Então, aqui, ali, ilha, eram muitos britos. Quem sabia responder bem isso é Frei Enoque. Ele vai explicar isso bem. Aí, betume, já disse, era Zeca Pereira, né? Zeca Pereira. Santana dos Frades, isso foi... Eram os frades que estavam lá um tempo, que venderam aos Gonçalves da fábrica de tecidos de Neópolis, né? Que mais? Aí, Ilha das Flores, né, onde nós fomos expulsos. Peraí. Era mais assim, o prefeito, né? Agora não estou lembrando do nome, não. Peraí. Não consigo lembrar o nome agora. Mas era mais o prefeito local e alguns proprietários, assim, não é? Que não lembro mais tanto o nome lá. Fugiu agora. Mas aqui em Propriá, e nessa região mais para cá, era a família Brito. E qual era o poder, além da terra, que a família Brito tinha? Na política... O poder e também a relação com o sistema, com o governo da época. Na época, imagino eu não tenho assim tanta segurança para falar isso, mas acho que na época todos eles eram coniventes, né, como sistema, né? Essa era a força deles também, né? Para nos expulsar, para nos perseguir, eles eram coniventes, né? Porque eles comiam disso também, né? Porque quem é conivente com certas políticas, né? Lucra disso também, né? De uma maneira ou de outra, lucra do poder na época do poder dos militares, né? O poder judiciário, como é que se posicionava?
Isso é uma questão muito difícil, né? Era muito difícil, né? A quem recorrer? A quem recorrer? Hoje, a quem recorrer mesmo? Onde está a justiça hoje? Onde está o poder judiciário hoje, né? Então, na época era assim. Era o regime militar e ponto. Não tinha vírgula. Era o regime militar. Então, a gente não tinha acesso. Podia até ir, mas procurar, mas não. Tudo era como eles lá determinavam, né? Tinha. Não tinha. A senhora participou do grande evento aqui em Propriá, do ato de desagravo. Onde o deputado Nelson foi preso lá na ponte. Não, preso não, apanhou lá na ponte, na frente do povo todo para ver. Ele morava em Aracaju, né? Mas ele foi ao nosso encontro, que vínhamos pela ponte ali, a pontezinha que vem lá de São Miguel, por aí. Nós vínhamos de lá, de caminhão, como povo, e aí alguém conhecia ele, né? Mandou descer e ele apanhou, né? Apanhou para nós todos. E outras pessoas apanharam também? Não, não. Eles, naquele dia, eles prenderam 7 pessoas de Santana dos Frades, né? Que levaram, naquele dia mesmo, para a cadeia, né? A senhora se lembra, se recorda, quem era o governador da época? Não era o pai de João Alves, né? Não, peraí. Pai de Albano. 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 Augusto Franco. Augusto Franco.